Esse é o vídeo número 2 sobre a série dos impostos. Hoje a gente vai falar sobre a declaração que foi feita de forma errada, como isso acontece, por que isso acontece, quais os riscos que isso traz, sobre o stimulus payment que algumas pessoas receberam porque declararam errado, um passo a passo sobre como corrigir e outros detalhes. Antes de começar, se você ainda não assistiu ao primeiro vídeo dessa série, que é o Guia Inicial dos Impostos, eu recomendo muito que você assista antes de assistir a esse vídeo, porque lá eu expliquei muitos conceitos importantes que vão ser a base para você entender tudo que eu vou explicar aqui nesse vídeo. Vão ter várias coisas que eu não vou entrar em detalhes, porque já estão explicadas lá e vão te fazer falta caso você não saiba. E já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo. Por que algumas pessoas acabam declarando errado? Como é que isso acontece? Na verdade, isso acontece porque se você declara através de um site que não tem um formulário para não residentes, é um site que só é feito para residentes dos Estados Unidos declararem os impostos, esse site declara você automaticamente como residente. Eles não impedem a gente de usar, sabe? Eles enviam, muitas vezes é aceito a declaração dessa forma, que acaba ficando assim, ninguém explica direito, é falta de informação. Então, se você usar um site como, por exemplo, o TurboTax e outros que são feitos especificamente para residentes, eles vão declarar você como residente e você vai acabar fazendo essa declaração errado. Muita gente faz isso de propósito para receber a grana dos impostos de volta, já que os residentes têm direito a receber 100% dos impostos de volta, e eu expliquei isso direitinho no primeiro vídeo. Muita gente faz isso de propósito para receber como se fosse residente. Quais são os riscos de você não declarar os seus impostos, no geral, de você decidir não declarar ou de você declarar errado? A primeira opção é você optar por não declarar. Primeiro que eu acho que você deveria fazer uma simulação online ou tentar fazer os seus cálculos sozinho para ter certeza, porque às vezes você nem vai ter que pagar nada. E aí você tá deixando de declarar à toa, sabe? Porque não é todo mundo que vai ter que pagar algo na hora de fazer a declaração. Às vezes você pode até ter um reembolso do seu estadual, por exemplo, que é mais comum do que ter reembolso do federal. Mas muita gente evita declarar com medo de ter que pagar alguma coisa. Mas para você fazer a simulação e saber se você vai ter que pagar ou não, é de graça pelo site que eu sugiro para vocês fazerem. Então, antes de você decidir não mandar a sua declaração, faz uma simulação. Às vezes você tem um reembolso e nem sabe. Então, antes de você decidir não declarar, faz uma simulação. Mas supondo que você decidiu não declarar, o que pode acontecer? Se o governo perceber, ele vai te enviar uma notificação pedindo para você declarar seus impostos. Simples assim, ele não vai automaticamente te cobrar ou te prender, não é nada disso. Ele vai te enviar uma notificação. A partir desse momento, se não me engano, eles começam a cobrar uma multa por você não ter entregue e juros em cima de algum valor que talvez você tenha ficado devendo. Se ficou devendo alguma coisa, pode ter juros em cima disso. Então, teoricamente, você fica devendo para o governo a partir do momento que ele percebe que o que você não fez. A segunda situação é você declarar errado. A primeira questão a respeito disso é que o governo não vai automaticamente assumir que você cometeu uma fraude e fez de propósito. Ele vai assumir que você fez errado e vai te dar a chance de corrigir. Então ele também vai te mandar uma notificação falando que seu imposto foi feito errado e que você deveria corrigir. A partir desse momento também você pode sofrer uma multa ou sofrer juros e você teria, que pagar tudo que você recebeu e que não deveria ter recebido. Se depois de notificado você não corrigir, aí sim o governo pode considerar que foi proposital e considerar isso como uma fraude fiscal, o que é um crime. Mas o que pode acontecer, Se isso acontecer, qual é o negócio? Você vai ser preso? Não. Você não vai ser preso, as pessoas não são presas por isso. E você também não vai ser impedido de entrar nos Estados Unidos com o seu visto que já é válido. Eles dizem que pode acontecer de no futuro você ter um outro tipo de visto, algum visto negado para alguma outra coisa. É o que está escrito no site, é o que a empresa dos postos informa, eles dizem que existe essa possibilidade. Nunca vi ninguém ter um visto negado por causa disso, mas é importante saber quais são as consequências que estão ditas, quais são as possibilidades, ter noção de todas as consequências possíveis para poder tomar nossa decisão. O próximo ponto é a gente falar sobre o stimulus payment, que foi aquele pagamento que os presidentes deram, tanto Trump como Biden, deram para os residentes, que os não residentes não têm direito, para ajudar na questão da pandemia, para ajudar as pessoas a pagarem suas contas, enfim, nessa situação difícil.
Se você recebeu o Stimulus Payment, foi porque você declarou errado, através, provavelmente, de um site que declarou você como residente. Você tendo feito isso propositalmente ou não, é a mesma coisa. Você vai receber o Stimulus Payment ou você já recebeu nessa altura do campeonato. Quando você envia, né, as suas informações através desses sites, quem confere é um supercomputador que coloca todas as informações no sistema e te coloca na pastinha, na categoria de residentes. O que aconteceu foi quando eles liberaram esses estímulos, eles liberaram para todas as pessoas que estavam nessa pastinha de residentes. Teve até gente que já morreu, que recebeu, enfim. Então eles pegaram essas informações do sistema, do supercomputador e mandaram assim sem filtro, entendeu? Ninguém sabe se vai acontecer alguma coisa, ninguém sabe se eles vão atrás de quem não deveria ter recebido, se eles vão pedir para devolver, ninguém nunca passou por isso antes, ninguém sabe o que vai acontecer, então por enquanto não aconteceu nada. Se aconteceu de você receber o seu Stimulus Payment, eu recomendo que você não gaste, mas se você gastar, sabe que talvez você tenha que devolver esse dinheiro em algum momento e tenha consciência disso. Eu sinceramente acredito que se eles forem correr atrás disso, eles vão mandar uma notificação, vão pedir para pessoas devolverem, vão sair prendendo as pessoas, sabe? Fazendo coisas desse tipo. Se você já quiser devolver o seu Stimulus Payment porque você não se sente confortável com essa situação, enfim, é importante você saber que, além de devolver o seu Stimulus Payment, para você corrigir a sua situação, e isso não acontecer de novo, de você receber um outro auxílio e não ficar com informações inconsistentes, né? Você deveria também corrigir o imposto que você fez errado. Então você teria que fazer uma correção dos seus impostos para colocar você de residente para não residente. Devolver o Stimulus Payment não é uma coisa tão simples para quem está fora do Brasil, é muito mais fácil para quem está lá. Simplesmente devolver o cheque, pedir para o banco devolver o pagamento que foi feito de volta para o remetente. Às vezes quem está aqui não consegue fazer isso, às vezes nem sabe para onde foi parar o cheque, né? Se foi para o seu housing, alguma coisa assim. Então, assim, quando você faz a correção, né, se você vai devolver o Stimulus Payment, você provavelmente vai querer fazer a correção dos seus impostos também, senão você vai continuar nessa mesma categoria de residente, enfim. Quando você faz a correção dos impostos pelo site da J1 Summer Tax Back, que é a empresa que eu apresentei para vocês no último vídeo, eles dão toda uma instrução de como devolver o Stimulus Payment, além da instrução da correção dos impostos e tal, eles dão toda a instrução de como devolver o Stimulus Payment e também eles dão uma orientação do que você pode fazer para amenizar a sua situação, caso nenhuma das soluções que eles dão para devolver o Stimulus Payment funcione para você. E afinal, como é que faz para corrigir a declaração se você fez errado? Para fazer a correção, você precisa fazer a retificação da declaração, né? Esse processo se chama amendment. Você pode fazer ele pelo site ou manualmente também, se eu não me engano. Se você fizer pelo site, ele custa $60, com o cupom de desconto fica $50 e é a mesma coisa do que preencher o outro formulário. Eles vão fazendo perguntas, você vai preenchendo e no final vai dando tudo certo. Além disso, quando você fizer, né, o amendment, a correção, você vai ter que devolver, pagar tudo que você recebeu e que não deveria ter recebido e acertar essa sua questão de finanças com o governo. Isso também é instruído para você fazer online. O Stimulus Payment, infelizmente, não tem uma plataforma onde a gente possa devolver online, que nem é com essa questão dos impostos, que é muito mais simples. Quem sabe no futuro, se eles vierem atrás, isso pode acontecer, não sei. Um detalhe importante é que o amendment só pode ser enviado pelo correio, por enquanto. Então, você pode preencher manualmente ou preencher através do site e depois você envia pelo correio. A J1 Summer Tax Back tem um serviço em que eles enviam pelo correio para você direto lá dos Estados Unidos para o governo. E aí, se vocês quiserem enviar através deles, eu vou ensinar no final do vídeo também como faz. O próximo passo agora é a gente fazer o passo a passo de como corrigir eletronicamente através do site da J1 Summer Tax Back. E eu vou mostrar isso para vocês no meu computador. A gente vai escolher ali no verde o Start Now e vai escolher o serviço que você quer, no caso, Amend My US Taxes, que é corrigir. Escolher o ano que você vai corrigir, então supostamente vamos corrigir 2019. E vai escolher o programa que você faz o intercâmbio, que vou colocar Work and Travel, mas você colocar o seu. Coloca o nome e segue. Aqui ele está dizendo: oi, tudo bem? Dizendo que eles vão procurar o melhor para você e para você não se esquecer de procurar o especialista se você tiver alguma pergunta. Tem duas opções, a Express e a Self Preparation. Na Express você só coloca os seus documentos ali e eles fazem tudo por você. Na Self Preparation você que vai preencher tudo, então coloca o seu e-mail e aperta o Next. Na próxima fase você vai colocar as suas informações como no outro vídeo, o seu tipo de visa, seu programa,
por que você fez errado, por que você está corrigindo, né? Tem 3 opções para correção dos impostos. A primeira opção é eu fiz como um residente, no lugar de fazer como um não residente. A segunda opção, eu recebi um outro W2, porque às vezes a pessoa trabalhou em mais de um lugar e você faz a declaração uma vez só, né? Mesmo que você tenha vários W2. Então, vamos supor que a pessoa recebeu mais um W2 e ela quer adicionar, então ela vai ter que fazer essa correção para adicionar. E na terceira opção é a mistura dos dois. Ela fez como residente e recebeu um outro W2 que ela precisa adicionar. Explica brevemente o porquê que você está fazendo essa correção. E eu vou colocar aqui que eu tô fazendo de novo porque eu fiz errado sem querer. E pronto, eu acho que isso tá satisfeito, não tem muito mais o que justificar além disso. Você, por acaso, também pegou o empréstimo de $1.000 dos estudantes? Eu acredito que vocês não tenham feito isso. Se você não tem certeza, deixa em branco. Então, vou colocar que não, vou seguir em frente. Coloca quanto você recebeu de impostos federais a mais que você não devia ter recebido. Então, eu vou colocar aqui um valor fictício. Depois, você vai escolher qual foi o formulário de receita que você usou, que provavelmente foi o W2, aceitar, né, as condições e continuar. Aqui também a gente tem que fazer o teste do Green Card, o teste de presença substancial. Então, você vai respondendo as perguntas com seus dados, seu número do seu passaporte, tem que colocar uma foto do seu passaporte e responder algumas perguntas. A primeira é se você já aplicou para ter Green Card alguma vez. A segunda, se você já foi um cidadão americano. A terceira, se você realmente já teve um Green Card. E a quarta é se você já trocou o seu status de visto de não imigrante para imigrante por algum motivo. Depois, você tem que dizer se você estava nos Estados Unidos no dia 31 de dezembro de 2019, que é o ano que a gente está corrigindo, e escolher quais anos você esteve dentro dos Estados Unidos de acordo com esses vistos, o F1, J1 e o M1. O de turismo não vale. Depois disso, vai para o teste substancial de presença. Você vai colocar a data que você entrou e saiu dos Estados Unidos nos últimos 3 anos, caso você tenha feito isso. Lembrando de colocar sempre o mês na frente, tá? É mês, dia e ano. E depois você vai colocar a quantidade de dias dos últimos 3 anos que você esteve nos Estados Unidos. Eu coloquei aqui, por exemplo, 0, 16 dias em 2018 e 72 dias em 2019. Caso você tenha dúvida, você pode usar essa calculadora de datas, mas lembrando que a gente quer saber a data dentro de um ano, né? Então, para você saber 2019, você tem que colocar a partir do 1º de janeiro e depois você vai até a data que você saiu dos Estados Unidos. Não coloca a data que você esteve em 2018, porque a quantidade de dias de 2018 você vai colocar ali específico na parte de 2018, tá? Não confundam isso. Então, coloca ali as suas datas certinho. E aí vai sair o resultado dentro de um ano, né, que você esteve, e você preenche com os números certos. Depois disso, você tem que responder se você declarou imposto antes de algum ano anterior, você coloca que sim ou não e continua. Ele vai dar o resultado do seu teste de residência e aí você continua de novo. Continuando aqui, você tem que colocar se você é solteiro, casado ou viúvo. Colocar suas informações, nome, sobrenome e o número do seu Social Security Card depois. Colocar a data de nascimento e colocar o endereço, Aí você vai colocar a sua data de nascimento e depois você vai colocar um endereço para caso o IRS precise te enviar alguma coisa e tal. Você pode colocar um endereço americano ou não, eles recomendam que seja um endereço americano. Se você não tiver um, eles oferecem o serviço de te dar um endereço americano para receber suas coisas e te mandar no seu e-mail. Se você não tiver um endereço e não quiser, você só coloca o seu endereço do Brasil mesmo. E lembrem-se de colocar sempre sem acento, porque às vezes esse site não aceita acento direito. E aí você coloca seu endereço certinho e tal. Pergunta se você já teve alguma coisa com alguma outra moeda virtual. Depois pergunta se você tem algum descendente nos Estados Unidos. E aí continua. Aqui de novo você vai ter que preencher de acordo com o seu W2. Então pega o seu W2 da gaveta e preenche as informações direitinho. Primeiro ele pergunta se você recebeu todos os seus W2 direitinho, porque às vezes a pessoa não recebeu e eles têm esse serviço de ir atrás do W2 caso a pessoa precise. Caso não seja o seu caso, você só coloca que sim, que recebeu e segue em frente. Diz quantos você tem e se você trabalhou em mais de um estado. E aqui é importante você prestar atenção caso você tenha feito 2 work and travels ou mais de um intercâmbio de trabalho, porque se você trabalhou em mais de um estado dentro de um ano, você vai ter que colocar aqui. Mas se não, não. E aí você segue colocando as informações do seu W2, lembrando que não é para você copiar o que você está aqui, ele só está dando um guia para você olhar no seu W2 qual é o quadro que ele está pedindo para você pôr. Então é o quadradinho B, né? O campo B, ou campo 1, ou box C, como ele fala, box 1, box 2, box 4.
E aí você vai preenchendo com as informações conforme o seu W2, tudo de novo, como a gente fez no outro vídeo. E lembrando que o Social Security e o Medicare, eles têm que estar em branco, eles têm que ser zero, senão você pode pedir para reaver essa grana de volta, porque a gente não precisa pagar esses 2 impostos. Coloca o seu outro W2 se você tiver, e aqui nesse primeiro campo você vai subir o seu W2, e na parte de baixo ele está pedindo para você colocar a declaração de imposto errada que você fez. Se você fez pelo TurboTax, se você fez manual, se fez por uma outra empresa, baixa ela, procura ela, encontra e envia aqui para eles darem uma olhada. E aí você vai continuar. Aqui você pode deixar os 3 primeiros campos em branco, depois colocar só o seu e-mail ali onde é obrigatório. Assinar, já vai estar na data de hoje, né, do dia que você tiver isso, na data do dia, e continuar. Vai abrir a página de pagamento, onde você vai colocar suas informações novamente, escolher, né, o serviço que você quer e colocar o nosso cupom de desconto para você ganhar 10 horas de desconto no preço final. Depois você coloca as suas informações de pagamento, o seu cartão, confirma ali o reCAPTCHA e submete. Depois que você enviar todas essas informações, os especialistas do site vão analisar todo o seu processo e vão te mandar um e-mail com as instruções dos próximos passos, o que fazer, como fazer, onde pagar, como e para onde enviar através do correio, e se vocês quiserem que eles enviam por vocês através desse serviço, eu vou mostrar como faz. Você entra novamente no site, clica no botão verde do Start Now e aqui você vai escolher o outro serviço, e ali vão aparecer vários outros serviços que eles fornecem, de recuperar os impostos que vocês não deviam ter pago, aquele FICA que eu comentei antes. Tem vários serviços que eu expliquei no primeiro vídeo direitinho para vocês. E aí você vai selecionar o Summer Tax Back Certified Mail. Esse é um serviço que eles têm para envio de documentação. Você vai preencher com os seus nomes e vai colocar o Next. Depois você vai colocar o seu e-mail e continuar. Aqui você vai preencher com as suas informações de nome, país de residência, e-mail. Você pode colocar, não é obrigatório, mas você pode colocar o nome da agência e do sponsor que você fez o seu programa. E aí depois você vai subir todas as suas informações. Primeiro, o formulário que eles te mandaram do amendment, e coloca do jeito que eles te enviaram. O segundo você tem que imprimir, escanear, assinar e colocar aqui de volta. Mesmo formulário, só que agora assinado por você. No terceiro você coloca os seus W2 e depois a primeira página do seu passaporte. Aqui você coloca o nome da empresa que completou o seu amendment para você, se teve alguma empresa. Se você colocou manualmente, acho que você pode colocar nada, porque nem é obrigatório se você não quiser. E aí depois eles colocam uma nota que é a seguinte: você tem que ter certeza que seu Social Security, as informações do seu banco, seu endereço estão corretos nesses formulários do amendment que você está fazendo upload. Se qualquer coisa estiver errada, por favor, coloque nessa área de comentários aqui e depois clique em Next, tá? Depois disso, a gente vai para a página de pagamento e você vai escolher a primeira opção, que é enviar o Amend Federal Tax Forms para o IRS. A segunda opção é um serviço que eles têm de enviar outros tipos de documentação que você precisar para algum lugar, para alguma instituição, para alguma faculdade, sei lá. É bom saber que eles têm esse serviço, eles enviam documentações para outros endereços se for necessário. Aí depois, o terceiro serviço que aparece ali, Tax Consultation. Se você preencheu manualmente, se você preencheu, sei lá, com alguma outra empresa, eles oferecem um serviço de conferir que tudo que você colocou ali está certo no seu amendment, nas suas informações, confere com seus documentos e tal. Custa $10. Infelizmente, o nosso cupom não serve para esses serviços, ele não dá desconto, uma pena, mas aí depois você coloca suas informações de pagamento, assina, clica ali no quadradinho e envia. E depois disso, é só você receber o e-mail de confirmação e pronto, suas correções foram enviadas. Então não esqueçam de assistir ao primeiro vídeo, caso vocês não tenham assistido. E não esqueçam de se inscrever no canal também e ativar o sininho para quando tiver vídeo novo. E chegamos em 5.000 inscritos, que até o último vídeo não tinha. Até o próximo vídeo, gente!